radicais orgânicos são compostos extremamente instáveis. Quando eu falo que são compostos extremamente instáveis, a ideia de nós entendermos os radicais orgânicos é que esses compostos são muito reativos. São reativos pelo fato de que ocorre uma cisão homolítica, uma quebra de forma igual, em que cada um desses átomos onde nós vamos romper, onde é rompida a ligação, sai com um único elétron. Então, a ideia é que um radical orgânico ele é um composto que ele é instável por conta que ele não apresenta elétrons emparelhados. Isso torna extremamente instável e reativo. Vamos supor que nós vamos pegar a seguinte molécula. Vamos pegar o gás metano. Relembrando um pouquinho da outra aula então. Metano. Como que eu desenho a estrutura do metano? Met, um único carbono. As ligações são simples. IO é um hidrocarboneto. Então a estrutura tem um único carbono. Metano. E as ligações são simples. Como o carbono faz 4 ligações, tá ali. E ele é um hidrocarboneto. E hidrocarbonetos são estruturas que apresentam apenas carbono e hidrogênio. Então nós temos o metano aqui desenhado para vocês. Vamos supor então, para explicar a ideia de um radical orgânico, é que cada ligação ela é composta por um par de elétrons. Então vamos supor, o que está acontecendo aqui entre esse carbono e esse hidrogênio? Eles estão compartilhando um par de elétrons através de uma ligação que nós chamamos de ser uma ligação molecular ou covalente. E esse metano, essa ligação vai ser quebrada exatamente no meio. Ocorre uma clivagem do tipo homolítica, através de, por exemplo, uma radiação ultravioleta. Então a radiação ultravioleta ela tem a capacidade, ou melhor, essa ligação ela é rompida por uma radiação ultravioleta. E quando rompe-se essa ligação, cada espécie sai com um único elétron. Então, por exemplo, o hidrogênio vai sair com apenas um elétron. Observe, para efeitos de curiosidade, que eu acabei de desenhar uma semiflecha. Quando nós, em química orgânica, desenhamos uma flecha inteira, nós queremos representar um par de elétrons, ou seja, 2 elétrons. Quando nós representamos com uma meia flecha, uma semiflecha, significa que é apenas um elétron. Então este hidrogênio ele está saindo com apenas um elétron, enquanto que o outro carbono ele sai com apenas o outro elétron. Se eu tivesse feito as duas, ou a flecha por inteira, a representação significa que são os 2 elétrons. Olha só, vamos supor, esses 3 hidrogênios aqui, ó, eles não sofreram ruptura. Então são os 3 hidrogênios que estão na estrutura que eu desenhei. A ruptura ocorreu no hidrogênio que é o vizinho. Esse hidrogênio ocorreu uma ruptura. Então no caso nós temos que ele sai apenas com um parzinho de elétron, aonde eu quero representar este par de elétron como uma flecha. Estas duas espécies que não apresentam em número par os elétrons, ou seja, são desemparelhados, certo? São o que nós chamamos de radicais orgânicos. E essas espécies são extremamente reativas, porque, por exemplo, para este carbono se estabilizar, ele precisa de mais um elétron. Então, quando tiver alguma outra molécula, outra substância no meio onde ele se encontra, rapidamente ele vai tentar reagir, ou melhor, este composto vai tentar reagir para emparelhar os seus elétrons. Nós ainda representamos, então, vamos supor, olha só, o carbono com um único elétron, eu acabei de desenhar como sendo, vamos supor, uma bolinha ali, um círculo. A representação disso é por um único traço. Nós representamos aquele elétron como sendo um único traço. Isso significa para a gente, é uma forma de representar o que eu vou chamar de ser valência livre. O que significa essa valência livre? Essa valência livre nada mais é do que o local no átomo de carbono onde ele pode se ligar a uma cadeia normal, vamos supor, onde ele vai reagir. Então ali é a valência onde pode reagir e é onde ele vai se ligar. Não faz sentido eu dizer que ele vai se ligar aqui, ó, porque ele já está ligado. Ali é a valência livre, certo? Tranquilo então, entendemos o que é um radical, de onde surgiu um radical. Tá, mas se radicais são espécies instáveis, existe um radical
por frações de segundo. É que as ramificações em uma cadeia carbônica nós nomeamos como se fosse um radical. Mas não é só uma forma para nomear. Então, nós precisamos aprender a dar nome para um radical orgânico. Como que nós damos nome para um radical orgânico? A ideia é que a nomenclatura segue a mesma linha de raciocínio daquela aula inicial. Um prefixo, um infixo e um sufixo. Mas para os radicais nós vamos ter que o sufixo vai ser il ou ila. Então, a nomenclatura para um radical é como se segue a nomenclatura de um hidrocarboneto, mas nós trocamos o final por il ou ila. Então, por exemplo, nós tínhamos o seguinte, um CH4. Esse CH4 formou o seguinte radical, um CH3 e a valência livre. O nome do hidrocarboneto é metano, mas o metano gera o radical metil ou o radical metila. Troca-se o final por il ou ila. Observe que nós trocamos a terminação ano por il ou ila. E se repete para os demais compostos. Então, por exemplo, se você tiver um radical com 2 carbonos formados a partir do seguinte hidrocarboneto, CH3, CH3. Este hidrocarboneto pode formar qual radical? CH3, CH2 e uma valência livre. O nome do hidrocarboneto é et, porque são 2 carbonos, a ligação é simples e termina em o. Então nós temos ali o etano. Troca-se o final ano pelo final il ou ila. Logo, o seu radical formado será etil ou etila. E assim nós damos nome para todos os radicais. Segue-se essa nomenclatura de os radicais. Então tu tens propil, propila, tu teria butil, butila. Mas para alguns radicais ainda, nós temos alguns prefixos. Como assim? Vamos supor o seguinte, acompanhe aqui comigo esse raciocínio. Se nós pegarmos o seguinte hidrocarboneto, CH3, CH2 e um CH3, correto? Vou fazer a forma estrutural aqui, ó, aberta. Consegue visualizar que CH3, CH2 e um CH3 é essa estrutura que eu acabei de desenhar? O radical, ou melhor, desculpa, o hidrocarboneto, como que é o nome deste hidrocarboneto? 3 carbonos, prop, termina aqui, ele tem ligações simples an e termina em o. Ele é o propano. Então, se ele é o propano, ele pode formar o propil ou propila. Por que eu abri essa estrutura para vocês? Porque nós podemos ter 2 radicais formados a partir do propano. Pode ocorrer a ruptura no primeiro carbono da cadeia, das pontas, e do hidrogênio. Então, vamos supor, poderia arrebentar este carbono em ligação CH aqui, ó, que seria a mesma coisa que se rompesse nesse H ou nesse H, ou lá na outra ponta, seria o mesmo radical formado, só que dá um giro de 180 graus aí, ó, imagina. Então, quebrar a ligação CH numa das pontas vai formar a seguinte estrutura: CH3, CH2, CH2 e ó, a valência livre. Essa é uma possibilidade. Porém, pode acontecer que a ruptura ocorra, por exemplo, no carbono do meio desta ligação, desta estrutura. Poderia ocorrer a clivagem, vamos supor, neste H, neste CH. Poderia ser no carbono do meio. E aí nós teríamos a valência não nas pontas, e sim no meio. Nós teríamos a seguinte estrutura: CH3, CH, a valência livre e um CH3. E são estruturas diferentes, então nós não podemos e não vamos chamar simplesmente de propil, temos que ter uma forma de identificar, porque são 2 propilas diferentes. Quando a ruptura ocorre no início da cadeia carbônica ou
no primeiro carbono ou nos das pontas, aí simplesmente como é o mais simples, é o mais fácil, nós chamamos ele de N-propil. Esse N seria de nel, mas essa nomenclatura já está em desuso. Simplesmente nós falamos para esse composto que ele é o propil. Só que o composto de baixo, você também vai dizer para mim que ele é o propil. Só que nós temos que identificar aonde está essa valência, aonde que ocorreu a ruptura. E neste caso, a ruptura ocorreu no carbono do meio. Aí a pergunta é, o carbono do meio é um carbono primário, secundário ou terciário? Ou quaternário? Neste caso, esse carbono ele é dito como sendo um carbono do tipo secundário. Por que secundário? Porque ele está ligado a dois carbonos. Então nós vamos identificar que a valência está no carbono secundário. Então nós vamos falar que esse cara, ele é o sec-propil. Quando você fala sec-propil, você está indicando que é um radical propil com 3 carbonos e que a valência está em um carbono secundário. Além disso, neste caso, ele também pode ser chamado de isopropil. Por que a terminação iso também, neste exemplo, que isopropil e sec-propil é o mesmo composto? A ideia da nomenclatura iso é que é o seguinte, imagine como se nós fôssemos botar, a analogia serve aqui, é botar um espelho bem aqui no meio, o lado da esquerda é isométrico, idêntico ao lado da direita. Então quando nós temos que as duas terminações, ou melhor, que a terminação seriam dois CH3 divididos, é como se nós pudéssemos dividir a molécula toda no meio e nós usamos o prefixo iso. Não entendi, Rodrigo. Vamos supor que eu pego a outra molécula. Vou inventar aqui em cima, ó, CH3, CH e um CH3. Conseguem visualizar que o que eu fiz ali em verde é basicamente aquela molécula ali, ó, aquele radical em vermelho? Então nesse caso eu tenho o isopropil. O que eu quero mostrar é que se nós pegarmos o isopropil, ou melhor, aquela estrutura ali, ó, e nós passarmos aquele espelho, aqui bem no meio, que nós temos que a terminação é CH3 e um CH3, então nós vamos sempre usar a nomenclatura iso. Nesse caso nós temos isopropil porque são 3 carbonos a um total, mas se nós colocássemos mais um carbono aqui, ó, se nós tivéssemos ali, ó, um outro CH2, agora nós teríamos um radical iso, porque termina em 2 CH3, ó, mas ao total nós temos 4 carbonos, 4 é but, então seria o isobutil. Acrescentando mais um carbono, agora nós teríamos isopentil, e assim sucessivamente. A nomenclatura iso é quando nós teríamos justamente isso daqui, ó, isômero, isométrica, esse pedaço e esse outro pedaço. Então é assim que nós damos a nomenclatura para radicais orgânicos. E aqui eu tenho um quadro com os principais radicais orgânicos que nós utilizamos para a nomenclatura. Espero que tenham entendido a aula. Na próxima nós vamos aprender a nomenclatura dos compostos ramificados. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até logo.